Opa! Na aula de hoje a gente vai aprender sobre o Simple Past, que é uma das duas formas de falar sobre o passado. O Simple Past é realmente simples. Simple, simples, past, passado. Vocês vão ver que é muito mais fácil do que o português. O português tem muitas formas diferentes do passado, muitas conjugações, toda pessoa é diferente. Eu fiz, você fez, eu fazia, ele fazia, ok. O inglês é muito mais simples. São poucas formas que você tem que conhecer. Eu vou explicar como se forma o Simple Past, como se pronuncia o Simple Past. A gente vai falar sobre mais que 50 dos verbos mais usados da língua inglesa, que a pronúncia às vezes pode ser difícil no inglês, né? A gramática, em minha opinião, é bem simples, mas a pronúncia pode ser difícil. Então, eu convido você a pronunciar junto comigo esse tanto de verbos e as formas no passado de cada um deles. E depois, logicamente, a gente vai ter a prática, como sempre nesse canal. Vai ser um vídeo separado e ele vai ensinar muito a vocês. Vocês vão aprender a usar esse Simple Past nas frases reais. Blá, blá, blá. Blá, blá. Blá blá blá. Blá, blá, blá. Blá blá. Blá, blá, blá. 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 Então, o passado em inglês tem duas formas importantíssimas. O Simple Past, que é o assunto desse vídeo de hoje, e o Present Perfect, que a gente vai aprender em outro momento. Quando é que se usa o Simple Past? O Simple Past se usa quando a gente fala do passado e a ação aconteceu no passado e não está mais ocorrendo hoje. Quer dizer, em 2009 eu vivia em certo lugar, em tal lugar. Antes de ontem eu comi uma pizza e fiquei doente. Tudo isso é Simple Past. Geralmente é mencionado também na frase, junto com o verbo na forma do Simple Past, o momento no qual a ação aconteceu. Vocês vão ver nos exemplos depois e na prática vão ver ainda melhor. Como se forma o Simple Past? Para os verbos regulares, que é a grande maioria dos verbos do inglês, acho que é 95% algo assim, são regulares. Nesses verbos regulares, a gente simplesmente bota um ed depois da raiz do verbo, depois do infinitivo. Exemplo, jump, pular, jumped, jumped, pulei, pulou, pulava. E a pronúncia é difícil para muitos brasileiros, então vamos ver como é que se faz realmente como se fala essa forma, porque não é o ed, o e não é pronunciado. Vamos ver todas essas formas aqui de um monte de verbos regulares e vocês vão ver. O importante é, vamos por exemplo ver aqui, use é o presente e used é o simple past. Use, used. Não é used, não é used, ok? Então, tentam não pronunciar esse E, use it. Não, sem o E. Use, que vocês conseguem falar sem problema, né? Use. E depois a língua sobe e encosta em cima, atrás dos dentes de cima. Used. A língua só sobe. É a única coisa. Use e a língua sobe. E encosta em cima. Used. E vocês vão ouvir que é o som. Não tem, porque esse use it é mais difícil do que used. Use it, vocês fazem mais um som aqui do E, que é mais difícil do que used. Então, é só se acostumar a falar used. Muito simples. Vamos ver as formas todas. Want, wanted. Já a primeira palavra é uma exceção. Exceções dessa regra da pronúncia é quando o verbo termina em T ou D. Want, wanted. A gente tem que colocar o E aqui, porque senão a gente não escuta que é o Simple Past. Se você não colocasse o E, seria want, wants. Ninguém vai ouvir que você está falando do Simple Past. Então, want, wanted. Ok? Want, wanted. Look, looked. Look, looked. Use, used. Use, used. Work, worked. Work, worked. Fala comigo, vamos. Call, called. Call, called. Ask, asked. Ask, asked. E não é asked, como eu falei, e também não é asked,
asked. Não tem o E antes do D e também não depois do D. É asked. Ok? Tenta. Needed. Aqui a gente tem o E, porque senão a gente não escuta aqui o simple past. Needed. Seemed, regular. Helped. Talked, também, não é talked, é talked. Turned. Started. De novo, tem que ouvir o E para ouvir o simple past. Started. Showed. Played. Moved. Liked. Lived. Believed. E a pronúncia, né? A diferença entre live e believe, a vogal live é como o E em você, mais ou menos. Live. E believe é como o I em filho. Ok? Live, believe. Lived, believed. Happened. Provided. Included. Continued. Changed. Watched. Followed. Stopped. Não é stop it. Stopped. Created. De novo, T, a gente tem que ouvir o E. Created. Allowed. Added. De novo, added. Opened. Walked. Offered. Remembered. Loved. Considered. Appeared. Waited. De novo, o E tem que ouvir. Waited. Served. Died. Expected. Stayed. Killed. Remained. Ok. Esses foram os regulares que a gente vai falar hoje. Muito fácil, é só colocar o ED e lembrar da pronúncia que não se pronuncia o E, a não ser que o verbo termina em D ou T. Outra coisa que deixa esse assunto muito, muito fácil é o fato de que a gente não tem conjugações, não tem formas distintas entre as pessoas no simple past. No presente, a gente tem essa coisa de I want, you want, he wants. Com esse, a gente já falou disso em outros vídeos. No passado, a gente não tem isso. É tudo da mesma forma. Todas as pessoas são iguais. Nos verbos regulares, como também nos irregulares, que a gente vai falar agora. E os verbos irregulares, como em qualquer idioma, são difíceis. Em português tem muitos que, para mim, foram bem difíceis, ainda são, às vezes, um pouco difíceis. Por exemplo, eu pus, eu não nem sei o passado. Então, esses verbos regulares se tem que aprender, se tem que decorar, se tem que praticar muitas vezes, como a gente vai fazer aqui, para a mente se acostumar e lembrar. Uma boa notícia é que tem bem poucos verbos irregulares em inglês. A notícia menos boa é que muitos dos verbos mais usados na língua inglesa são irregulares. E a gente vai falar sobre, não sei, pelo menos 30 deles aqui, para você ouvir como são e depois a gente vai praticar muitos deles também, ok? Vamos lá? Primeiro, to be, que é o único que tem que se conjugar, que tem formas distintas entre as pessoas distintas. To be, I was,
You were, a pronúncia é were, não é where, é were, como em world também, como na palavra world ou worth. Were, you were, I was, you were. He was, she was, it was, we were, you were, they were. Ok? Então tem duas formas só. Depois, have. I have, I had. I had. I do, I did. I say, I said. I said, não é said, é said. I said. I go, I went. Muda totalmente, né? I go, I went. I can, I could. I get, I got. I got. Make, made. Make, made. Know, knew. Ou knew. Tem duas formas de pronunciar esse passado. Knew ou knew. Think, thought. Thought. Take, took. Curto o som. Took, took. See, saw. Saw. Come, came. Came. Nada de came. Came. Find, found. Find, found. Give, gave. Tell, told. Try, tried. Feel, felt. Curto, felt. Become, became. Leave, left. Put, put. Fica igual. Mean, meant. Meant. Keep, kept. Let, let. Fica igual. Begin, began. Began. Hear, heard. Como a pronúncia do world, né? Que pode ser difícil, mas eu fiz um vídeo sobre isso também. Hear, heard. Run, ran. Ran. Hold, held. Held. Bring, brought. Brought. Write, wrote. Sit, sat. Stand, stood. Stood. Lose, lost. Lost. Tem esse seriado, né? Lost. Não é lost. Lost. Pay, paid. Paid. Então, temos say, né? Que é say, said. E pay, paid. É longo. Por quê, né? Em inglês. Meet, met. Set, set. Fica igual. Understand. Como stand também. Stand, stood. Understand, understood. Speak, spoke. Spoke. Read, read. Mas escrito igual. Pronúncia em inglês é tricky. Tricky. Read, read. Spend, spent. Spend, spent. Então a gente escuta a diferença entre o D e o T. Spend, spent. Grow, grew. Grow, grew. Win, won. Buy, bought. Send, sent. Com T. Build, built. Com T. Fall, fell. Cut, cut, fica igual. Sell, sold, como tell, told. Tell, told, sell, sold. Drive, drove. Break, broke, broke. Wear, wore. Wear, wore. Eat, ate. Drink, drank. Ok. Essas foram um monte de formas e um monte de verbos. Espero que você conseguiu pronunciar a maioria deles. E lembra, pronunciando, você vai acostumar sua boca, seus músculos, sua cabeça, seu cérebro a falar as formas do jeito certo. Então, faça isso várias vezes. Repita esse vídeo. Tenta pronunciar várias vezes. E você vai lembrar melhor depois de ter falado muitas vezes essas formas. Então, como é que se usa esse Simple Past? Como eu fiz no vídeo número 6... sobre o verbo to do e perguntas, negações, essas coisas, vamos de novo dividir as frases possíveis em inglês em 3 formas.
a constatação, a negação e a pergunta. Essas formas que a gente acabou de aprender, vocês só precisam saber na constatação. Nas perguntas e nas negações, vocês vão usar uma forma de do. Do no passado. Did. Ok? Então, eu vou mostrar aqui 4 exemplos e depois a gente vai no vídeo da prática. Ok? So, did you get the job? Você conseguiu o emprego? Você ganhou o emprego? Did you get the job? Primeiro, a positiva, a constatação. Yes, I got. Forma do passado, simple past, de get. Yes, I got the job. Or yes, I got it. I got it. A negativa. No, I didn't. Did, mas not. Didn't. I didn't get it. I didn't get the job. Ok? Did you talk to him? Did you talk to him? Você falou com ele? Yes, I talked to him. Yes, I talked to him. Or no, I didn't talk to him. No, I didn't talk to him. Did she look good? Ela era bonita. A gente aprendeu sobre esse look no vídeo passado. Aula número 7. Did she look good? Se é positivo, yeah, she looked amazing. She looked amazing. Or negative, no, she didn't look that good. No, she didn't look that good. She didn't look that good. Ela não era tão bonita. Did you vote for Michelle Temer? Did you vote for Michelle Temer? Did you vote for Michelle Temer? Yes, I voted for Michelle Temer. Yes, I voted for Michelle Temer. Or, hell no, I didn't vote for Michelle Temer. Ok? Vamos na prática. Dá um like nesse vídeo e depois a gente vai na prática e vai aprender muito mais ainda. Ok? Até mais.